Glória a Deus, amados, glória a Deus. Trazer uma palavra para os irmãos e depois nós iremos participar da mesa do Senhor. E eu queria ler com os irmãos o capítulo 21 de Lucas, do verso 1 até o verso 24, que fala do princípio das dores. Olha o que diz aí. Jesus estava observando e viu os ricos lançarem o seu dinheiro na caixa de ofertas, viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu todo o seu sustento. Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus: mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras, revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhe disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos, perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas, lançados nas prisões, serão levados à presença de reis, de governadores, por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunhos. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que há de responder, porque eu lhes darei a palavra de sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes, amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. E pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Senhor maravilhoso, Pai, diante da tua palavra, nós queremos nesta hora, Senhor, meditar diante da tua palavra, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor possa transmitir às nossas vidas a tua presença, Senhor, e ao mesmo tempo nos ajudar, Pai, nos dias difíceis que vivemos, e ajudar a enfrentar os sinais, ajudar a enfrentar os tempos do fim, ajudar a viver na sua palavra, Senhor. A sua palavra é vida, a sua palavra é esperança. A tua palavra, Senhor, nos ensina
a caminhar, ó Pai, de maneira preciosa e de maneira poderosa. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aqui, primeiramente, eles estão no templo. Há uma viúva entregando a sua oferta, ricos entregando as suas ofertas, eles admirando o templo, né? Fala de belas pedras, pedras ali que eram utilizadas no templo, né? Que mediam aproximadamente 20 metros e meio de comprimento, 2 metros e meio de altura e 3 metros de largura. E outras dádivas, né? Que estão ali, belas pedras e de dádivas. E é interessante esse, né? O mármore do templo, a aparência do templo, a beleza do templo. É de se admirar quando você olha para Jerusalém, o templo de Jerusalém. Mas Jesus fala que haverá tempo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jerusalém, em diversos momentos da história, ela foi devastada e destruída. Há algumas semanas atrás mesmo, eu falei da reconstrução através da pessoa de Neemias, que foi levantado por Deus para reconstruir o templo. Teve outros momentos que o templo foi destruído, como durante o Império Romano, Jerusalém foi toda destruída. Durante as cruzadas, Jerusalém também foi conquistada, reconquistada, destruída, levantada. E os judeus cada hora foram dispersos. Fala que eles foram levados a diversos povos. E hoje você vê comunidades judaicas em vários lugares. Aqui em Campinas mesmo temos uma comunidade, temos sinagogas, e muito protegidas, né? Depois de vários atentados que nessas últimas décadas têm sofrido algumas comunidades judaicas. E é interessante nós pensarmos, avaliando o sinal que antecede algumas coisas. Alguns sinais sempre antecedem algumas coisas. E aqui ele fala dos sinais dos tempos, né? E uma das grandes mensagens para nós nos prepararmos para a volta de Jesus se encontra lá em Mateus 24 também, esse princípio das dores, e fala: vigiai e orai. A grande mensagem é que nós devemos vigiar e orar para estar preparado, para não ser enganado. A primeira coisa que Jesus fala aqui sobre o final dos tempos, né, esse princípio das dores, é que sinal, eles perguntam, que sinal haverá quando essas coisas acontecerem? E Jesus fala: tome cuidado para que ninguém vos engane. As pessoas muitas vezes tentam enganar os cristãos. O inimigo tenta tirar o foco dos cristãos da palavra. Sabe? Tome cuidado, porque muitos virão em meu nome. Alguns falarão: sou eu. Também chegou a hora. Sabe? Quando eu vos libertarei de todos os vossos inimigos. Essa muitas vezes são palavras dos sedutores, que enganam e tiram pessoas do caminho cristão. Pessoas são tiradas do caminho cristão por N coisas, para defender ideologias, para lutar batalhas que não são as batalhas de Cristo. Vamos, que eu vou ajudar vocês a se libertarem dos romanos. E alguns se espreitavam em lutas políticas. Tinha um grupo que até um dos seguidores de Jesus seguia esse grupo. Os zelotes, né? Pessoas que estavam se preparando para lutar contra os romanos. Eram ali judeus, conhecedores da palavra, mas que estavam prontos para lutar contra os romanos com espada, com facas, e fazer uma revolução.
Aí Jesus, ao chamar um desses discípulos, ele pede, me entregue suas armas. A nossa luta e a nossa batalha não são com essas armas que nós vamos vencer, sabe? E Jesus diversas vezes estava anunciando ali a sua morte e ressurreição. E os discípulos não entendiam isso. Não entendiam o que era. Hoje pela manhã mesmo eu falei sobre os anúncios da morte e ressurreição de Cristo. E Jesus anunciava o seu propósito sempre. Mas sabe o que acontecia? Aqueles homens que estavam com ele não entendiam o propósito da morte, né? Não entendiam o propósito da morte para o cristão. Não entendiam o propósito da morte de Cristo. Não entendiam o propósito da ressurreição. E questionavam isso. E é interessante esse processo, né? E nós cristãos precisamos entender e saber que existe o céu, saber que existe o inferno. O que é o céu? É a morada grandiosa de Deus, onde os remidos, depois dessa vida, gozam da eterna e perfeita felicidade, pela vista e posse do Senhor. O que é o inferno? É um lugar de castigo, criado para o diabo e seus anjos, para onde irão aqueles que rejeitarem o sacrifício de Cristo, permanecendo na impiedade. É o lugar de tormento eterno e da mais absoluta ausência de Deus. É importante nós entendermos essas coisas. A segunda vinda do Senhor, entre a morte e o juízo, que acontecimentos haverá? Ele fala assim: não vão atrás dessas pessoas que falam, chegou a hora, eu sou. Quando ouvirem guerras e revoluções, não fiquem assustados, sabe? Guerras civis. Muitos lugares do mundo passam por guerras civis. Muitos lugares do mundo já passaram por revoluções. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Sabe? Outra coisa, ele fala de nação contra nação, reino contra reino, terremotos, epidemias. Nós passamos uma epidemia agora, que foi uma epidemia mundial. Há muito tempo não acontecia isso. A última foi a gripe espanhola, no começo do século. Sabe? E hoje, talvez, a tendência dessas epidemias globais acontecerem são maiores por causa da globalização e por causa que as empresas estão ligadas. Hoje você compra uma coisa aqui em Campinas, né, ou compra pela internet, chega na sua casa, uma coisa que foi fabricada lá do outro lado do mundo. Então, os acontecimentos, eles se ligam. A tendência de uma coisa se tornar mundial é maior hoje em dia. Mas ele fala que ainda vai acontecer coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Antes, porém, de todas essas coisas, vós serão presos e perseguidos. Os cristãos hoje estão sendo perseguidos e presos em muitos lugares do mundo. Sabe? E é importante nós estarmos atentos aos sinais, atentos às coisas que estão acontecendo no mundo. Nós seremos levados à presença de reis e governadores. Para quê? Para anunciar e testemunhar a Cristo. Você foi chamado para anunciar e testemunhar a Cristo. Se você fizer o seu papel de cristão, de evangelizar, de dar bom testemunho, de viver uma vida santa, orar e vigiar, não tem muito do que se preocupar com o final dos tempos. Porque você vai estar caminhando para encontrar com Cristo, né? A segunda morte, esse inteirinho entre a morte do Senhor e o seu juízo, é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para receber a igreja remida para si, como juiz virá
uma forma pessoal, visível e gloriosa. Gloriosa. Como que devemos esperar essa segunda vinda? Vigilantes, vivendo em obediência. Vivendo em obediência à palavra do Senhor, de forma vigilante. Vivendo na obediência de Cristo. E isso é importante, sabe? Tome a decisão de não se preocupar aquilo que irá acontecer, mas de vigiar, orar e viver de uma forma obediente a Cristo, ao Senhor, sabe? É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Olha esse verso 19, Lucas 21, 19. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Sejam calmos, serenos, mestres de si, sabe? Superiores às paixões irracionais e inquietantes. Ao manter o controle do vosso espírito, vocês evitarão muita miséria e manterão a coisa mais valiosa que vocês têm, longe do perigo, longe do perigo. Cuidem da sua alma, cuidem das suas vidas, cuidem da sua esperança, cuidem do seu coração. Confie em Cristo, confie no Senhor, ande nos caminhos do Senhor, renove sempre a sua aliança com o Senhor. Caminhe de fé em fé, creia na ação de Jesus, creia na presença de Cristo, creia no poder salvador do Senhor, creia em Jesus, o nosso Deus, e ande de fé em fé, esperando a vida, a salvação e a colheita do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vou convidar o pastor Rogério para orar. Ele vai orar pela sua vida, pela sua família, orar pelo seu coração, e depois nós vamos participar da mesa do Senhor. Glória a Deus, vamos orar. Deus falou o seu coração nessa noite. Onde você estiver, coloca a mão no seu coração. Vamos orar. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. A palavra do Senhor, ela vem aos nossos corações. E Deus fala, Deus ministra, Deus cuida. Possamos vigiar em todo o tempo, vigiar e orar. Os dias são maus, mas a vitória é do Senhor. Espírito Santo, mais uma vez nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado por o Senhor falar conosco nessa noite. Senhor, que possamos estar com o coração aberto para o Senhor em todo o tempo, o coração atento ao Senhor. Senhor, que possamos vigiar, que possamos, Deus, buscar mais o Senhor, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ser melhor, ajuda-nos, Senhor, a viver a tua palavra, anunciar a tua palavra, anunciar o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada família, abençoa cada irmão, abençoa, Pai, toca cada coração nessa noite, meu Pai. No nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, crendo na vitória do Senhor em todo o tempo, meu Pai. Senhor, como a tua palavra diz, nós vamos ser levados, Deus, diante de reis, diante de poderosos, mas o Senhor está conosco. O Senhor estará conosco em todo o tempo, porque a tua palavra diz que o Senhor estará conosco em todo o tempo, Pai, para anunciar o Senhor em todo o tempo, em qualquer lugar, aonde nos chamares, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Deus, crendo na vitória, crendo no Senhor em todo o tempo. Amém.